Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia. Estamos de volta para mais um bate-papo. Hoje eu estou num cenário um pouquinho diferente aqui, porque hoje eu e minha esposa gravamos vários vídeos que eu vou colocar no Instagram de meditações diárias, de 1 minuto para você. Então aguarde, porque vem novidade por aí. Estou acompanhado aqui de uma lamparina, como era nos tempos bíblicos, e acabei deixando aqui. Ela está acesa ainda, como se acendia no tempo de Jesus. Tá bom? Você pode ver dessas lamparinas quando o Museu de Arqueologia Bíblica do NASP estiver aberto, você pode visitar algumas aqui. Está acesa, fogo de verdade, tá bom? Bom, e esse é o canal do Rodrigo Silva Arqueologia. Se você não é inscrito aqui, eu convido para que você possa fazer parte da nossa família, se inscrever, ativar o sininho de notificações. Se gostar do conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário e divulgue para os seus amigos, tá bom? Hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre um texto de Gênesis que muitos pegaram ao longo da história do cristianismo e também do judaísmo, mais cristãos. Os judeus mudaram um pouquinho a interpretação deles ao longo do tempo, vou explicar isso para vocês. Mas enfim, é um texto problemático e que muitos usaram para sustentar regimes escravocratas e racismo contra os africanos. Assim, falando direto, muitos usaram esse texto para dizer, letra A, que a África é um continente amaldiçoado por Deus. Letra B, que essa maldição de Deus que veio através de Noé justifica que os escravos, que os negros, sejam escravos dos outros. Que texto é esse? Vou ler para vocês aqui o texto e vou falar por que muitos interpretam a partir desse texto que a África é amaldiçoada e que os negros africanos tinham realmente de ser escravos dos brancos. É Gênesis capítulo 9, versículos 20 em diante. Preste atenção no texto. Diz assim: Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso a seus irmãos que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube o que o filho mais moço havia feito. Então disse: Maldito seja Canaã, seja servo dos servos para os seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Que Deus engrandeça Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Pesado, não é? Na verdade, os que interpretam esse texto de uma maneira a justificar os regimes escravocratas de escravidão dos negros africanos, apelam para a seguinte questão. Noé tinha 3 filhos, Cã, Sem e Jafé. Então eles dizem assim, bom, Jafé seria o ancestral de todos os europeus. Sem seria o ancestral de todos os asiáticos, os semitas. E Cã seria o ancestral de todos os africanos, os camitas. Assim que eles distribuem a população da humanidade até chegar nas Américas, que nesse momento aí ficava de fora, porque algumas dessas interpretações vêm da Idade Média, antes que descobrissem a América. A partir daí colocam, bem, Cã, o pai de todos os africanos, foi amaldiçoado. Na verdade, não apenas ele, mas seu filho, Canaã. Logo, os descendentes de Cã são malditos. Se são malditos, qual maldição que cai sobre eles? A Bíblia diz: Canaã, filho de Cã, seja servo dos servos para os seus irmãos. Então, quando os negros africanos foram escravizados, acabaram cumprindo profeticamente essa maldição de Noé que pairava sobre o seu ancestral. Gente, por mais dantesca que seja essa interpretação, ela ainda hoje é defendida por muita gente por aí dentro das religiões. Eu acho isso temerário. Mas, ao mesmo tempo, eu também tenho que admitir para vocês que é um texto complicado. Deixe-me ler isso aqui agora, não do ponto de vista de um cristão, mas se eu fosse um crítico da Bíblia. Parece uma história sem pé, sem cabeça, recheada de injustiças. Primeiro, Noé enche a cara. Uma coisa que já é estranha, porque no capítulo 6, verso 9, vai dizer de Noé o seguinte: Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ora, o homem que era justo e íntegro, que andava com Deus, agora enche a cara e fica mamado? Que homem justo e íntegro perante Deus é esse que gostava de uma biritinha?
Segundo lugar, Noé bebe para cair, fica chapado, tira a roupa, culpa dele. Não há no texto nenhuma repreensão de Deus. Muito estranho isso. Deus em momento algum repreende Noé. Como é que a gente explica isso? Outro problema. Cã vai apenas ver o pai nu e contar para os irmãos. E por causa disso o pai o amaldiçoa. Só porque ele viu o pai pelado. Quem devia ser amaldiçoado era Noé, que foi ficar pelado, que encheu a cara. E para piorar essa história indigesta, quem é amaldiçoado nem é Cã diretamente, mas o seu filho, o neto de Noé. Então vamos ver se eu entendi a história. O velho enche a cara, fica pelado. O filho vem e vê o pai pelado. Aí ele pega e amaldiçoa o neto? E esse neto ainda é ancestral dos africanos? Muito sem sentido essa história, não é? Mas calma. Aí que vem a importância daquilo que eu já disse em outros momentos, em outras oportunidades. Bíblia não é livro para ser lido assim como revistinha do tio Patinhas. Bíblia é um livro para ser estudado, analisado. Não se trata aqui de ficar arrumando remendo hermenêutico para consertar os problemas da Bíblia. Não é isso. Mas é porque, por se tratar de um livro antigo, um livro escrito noutro idioma, noutra cultura, noutro costume, nós precisamos estudá-lo, analisá-lo, fazer uma exegese do texto. Aliás, a bem da verdade, é importante fazermos exegese até do que estamos lendo nos jornais hoje. O analfabetismo funcional que domina a nossa sociedade é que as pessoas às vezes leem, mas nem entendem o que estão lendo. Ora, se acontece isso com literatura contemporânea, imagina um livro milenar como a Bíblia. Então vamos ler a Bíblia com calma, vamos analisar. Eu trouxe aqui, olha, a Bíblia hebraica, porque às vezes algum texto na tradução está um pouquinho diferente. E hoje eu vou começar aqui pela Bíblia hebraica, olhando como é que começa o capítulo 9, verso 20. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. No hebraico está aqui, ó. Vaiel Noah, que significa literalmente, e tendo se tornado Noé, Vaier Noah, ou seja, Noé se tornou. Então eu não sei se ele era agricultor antes do dilúvio ou se ele se tornou agricultor. Aqui nós temos as duas interpretações. Ou ele era agricultor antes ou ele se tornou agricultor depois. Mas aqui continua. Por que eu digo a palavra agricultor aqui? No hebraico está Ish Ha-Adamah. Ish, homem. Ha-Adamah, homem da terra, que eles traduziram por agricultor. Então, sendo ou tornando-se Noé homem da terra, agricultor, aí continua o texto. Vaita Karen, plantou ou passou a plantar vinha. Essa expressão passou a plantar vinha dá a entender no texto hebraico Karen, né, Vaita Karen, que Noé plantou pela primeira vez as uvas. O que eu estou querendo dizer para vocês é que a hermenêutica do texto hebraico permite que nós leamos o texto como sendo uma situação inédita. Não se trata do fato de que Noé já plantava uvas antes e continuou plantando. Não, parece que ele descobriu uma nova forma agrícola ali. Você sabe que muitos elementos que nós temos hoje da agricultura foram tirados de experimentos humanos. Por exemplo, a banana que nós comemos hoje, a banana de 1000 anos atrás não era assim. A banana era de outra cor, era um fruto meio ruim. Através de várias enxertos e inseminações da terra, você sabe, aí que nós temos não só a variedade de frutos, como também alguns frutos que antes eram selvagens. Sim, eu estou falando de frutos, não de animais, que eram frutos selvagens, difíceis de serem comidos, depois se tornaram comestíveis. O caso da banana, da batata, da abóbora, muitos desses frutos, se você voltasse milênios no passado, ou legumes, eles não seriam comestíveis. Então, nada impede que Noé também, como um homem da terra, Ish Ha-Adamah, um agricultor, começasse a fazer experimentos e descobriu ali a vinha. E ele fez suco daquilo ali. Aí ele passou a embriagar. Diz que ele, bebendo do vinho, embriagou-se. Não quer dizer que Noé fosse um alcoólatra. Muito menos que a prática de beber bebida alcoólica fosse conhecida antes do dilúvio. Por que eu estou dizendo isso? Embora tenha um vídeo até que eu explico isso aí, o que a Bíblia diz sobre a bebida alcoólica, o vinho, depois você pode assistir esse vídeo, está aqui no canal mesmo do Rodrigo Silva Arqueologia.
Embora eu diga que a prática da bebida alcoólica não faz parte daquilo que Deus quer para o ser humano, não posso negar que as pessoas no tempo da Bíblia bebiam. Agora, leve-se em consideração que nem tudo que a Bíblia descreve, ela endossa. A Bíblia é um livro histórico e de histórias. Então há muitas situações que a Bíblia está apenas relatando, não assinando embaixo. Tá bem? Ele está relatando. E uma das práticas do Antigo Oriente Médio é que as pessoas não bebiam sozinhas. Não havia a ideia de beber sozinho. Esse negócio do camarada sentado dentro de um quarto com um copo de uísque na mão, enchendo a cara, esvaziando uma garrafa, ou uma cerveja sozinho lá, enxugando a fossa dele, né? Como diz, está na fossa e começa a encher a cara sozinho, ouvindo música de Roberto Carlos. Isso não existia naquele tempo. A bebida alcoólica, fosse ela feita à base de trigo, como a cerveja, da cevada, fosse ela destilada, fosse ela fermentada, a bebida alcoólica era, antes de tudo, e nas mais antigas sociedades, uma bebida social. As pessoas bebiam coletivamente. Você tem, por exemplo, o caso da cerveja, na Mesopotâmia, temos desenhos da cerveja, sempre dois homens bebendo ali, um homem e uma mulher juntos, nunca uma pessoa solitária bebendo. Então o fato de Noé ter passado a plantar vinha, dando a entender que foi uma coisa inédita, e ele bebendo sozinho, leva-nos à consideração de que não foi uma forma de embriaguez voluntária. Aliás, outra coisa que me chama a atenção é que diz que ele bebendo do vinho, quer dizer, tomando do vinho. Uma vez ele tomou, já embriagou. Eu estou querendo dizer com isso, com base nessa hermenêutica aqui, que Noé descobriu acidentalmente o vinho. Você sabe que mesmo as bebidas alcoólicas que nós temos hoje, elas foram inventadas, foram descobertas. A pinga não existe por toda a eternidade. Houve alguém que inventou a pinga. Houve alguém que inventou a cerveja, tá certo? E pelo que a Bíblia dá a entender, Noé inventou acidentalmente o vinho. Tem coisas que foram inventadas acidentalmente. Olha a história da Coca-Cola. Era um xarope para remédio. E alguém lá um dia acidentalmente colocou, parece que açúcar ou xarope ali, bebeu, viu que o negócio era gostoso e ficou milionário. Mas o camarada não falou assim, eu vou inventar a Coca-Cola. Foi uma invenção, foi uma descoberta acidental. Assim também aconteceu com o vinho. Por isso que Deus não condena Noé. Deus não condena, porque não foi uma coisa que ele caiu no vício, foi acidental. E quando ele ficou bêbado, aí vem o outro problema. O Cam vê a nudez do pai. O que significa esse ver a nudez? Muitos acreditam, muitos até pensando que seria pouco que o pai condenasse o filho apenas porque ele viu a nudez do pai, tentaram encontrar aqui um motivo mais forte para isso, dizendo, não, para ele ter visto a nudez do pai aqui, o pai deve ter sido algo maior do que simplesmente contemplar. Então, durante a Idade Média, alguns autores começaram a dizer que ele castrou o próprio pai. Por isso que Noé o puniu depois, ele o puniu o descendente dele. Eu não vejo muita base no texto bíblico para dizer que ele castrou o próprio pai. Não vejo base para isso. E se ele castrou o pai, por que o pai foi condenar Canaã? Aí alguns colocam, porque Canaã ajudou Cã a se esconder, Canaã também e Cã ajudaram na violência contra o avô, mas o texto bíblico não diz nada disso. Nem nas entrelinhas, tá certo? Quando eu falei aqui que Noé plantou pela primeira vez uma vinha, eu peguei o texto hebraico. Agora, ficar inventando coisas aqui, eu acho que não procede muito essa questão que ele castrou o pai. Tem uma outra possibilidade que alguns aventam até hoje, que ela parece até tentadora num primeiro momento. Que ver a nudez do pai seria algo como ter relações sexuais com o pai. Os que aludem a isso pegam aqueles textos do Levítico e do Deuteronômio, onde Moisés fala que o filho não descobrirá a nudez do pai, nem a nudez da irmã. Descobrir a nudez ou conhecer a nudez significa ter relação sexual com. Por exemplo, quando Adão teve relação sexual com Eva, no hebraico diz, e Adão conheceu a Eva, né? Conheceu a Eva e teve relações com ela. Também quando José e Maria estavam ali, a Bíblia fala que José não conheceu Maria até que ela deu à luz. Não conheceu, não é que ele não conhecia Maria. Conhecer significa, oidar, o verbo em hebraico, significa ter relações sexuais com. Até tem um texto que se pega de Levítico, capítulo 18, verso 8, que diz exatamente assim, olha. Ervad eset
abka, ou seja, a nudez da mulher do seu pai, lo tegale, não descobrirá. Ou não descobrirás a nudez da mulher do teu pai. Aí continua dizendo, ervat abka his, porque a nudez do seu pai é. Então no hebraico diz assim, você não descobrirá a nudez da mulher do seu pai, porque é a nudez do seu pai. Então alguns pensam que essa questão, quando fala que ele viu a nudez do pai dele, não foi simplesmente contemplar, não. Dá a entender que ele teve relações sexuais com a mulher do pai, com a sua própria mãe, uma relação incestuosa. Mas o texto não diz que ele descobriu a nudez da mulher do pai, foi do pai. Aí outros, uma digressão dessa vertente, acreditam que não, que ele teve relação sexual com o próprio pai. Uma relação homoafetiva e incestuosa, ele estuprou o pai. Por isso que o pai cometeu aquilo com ele. Eu sei que é uma coisa bem forte de se dizer, e até os que apontam para isso vão numa outra direção, que a palavra nudez, ervad, que aparece aqui, é a mesma que aparece em Levítico, é a mesma que aparece, por exemplo, quando você vai em Deuteronômio, capítulo 24, que fala que a única razão pela qual um homem poderia abandonar uma mulher é se ele encontrasse ervad nela, alguma indecência nela, alguma nudez no sentido bem erótico da palavra. E a palavra que aparece aqui também, que é diferente da nudez de Adão e Eva, que diz que eles estavam nus e não se envergonhavam. Ora, por mais atraente que essa história, que essa versão aparente ser, que realmente ela piora demais o pecado do filho e justifica o pai ter ficado irado, por mais atraente que seja essa posição, eu também não me sinto hoje tão confortável com ela. No passado eu fiquei até tendente a pensar que poderia ter isso mesmo. Mas depois, analisando com mais calma, o verbo que aparece aqui não é o mesmo verbo que aparece para descobrir a nudez, que é ver. É ver no sentido assim de contemplar mesmo, de ver à distância. Perdão. Não dá uma ideia de alguém que se aproximou, que tocou, que teve relação sexual com. Eu hoje estou mais inclinado a pensar que ele viu a nudez do pai no sentido realmente de debochar do pai, no sentido realmente de tirar a autoridade do pai. E eu sei que isso pode parecer pequeno para você hoje, mas não era naquele tempo. A figura do pai era muito respeitada. Hoje que filho não respeita pai? Hoje a figura de pai é a figura de Homer Simpson ou de Fred Flintstone, aqueles desenhos animados onde o pai é um idiota, é um louco, é o bobo da família, né? O idiota da família. Então muitos filhos hoje têm a ideia do pai também como uma coisa ridícula, alguém que ele peita. Mas no passado não era assim, o pai era alguém para ser muito respeitado. A história do filho pródigo que pede a herança do pai estando o pai vivo foi uma coisa muito desastrosa, então havia um respeito pelo pai. E eu também não acho que ele teve relação sexual com o pai, nem com a mulher do pai, sabe por quê? Porque ele foi depois contar para os irmãos. Se ele tivesse tido relação sexual com a própria mãe ou com o pai, ele sabia que ele tinha cometido alguma coisa errada. Ele seria punido pelos outros irmãos. Ele não iria contar para os irmãos para até incentivá-los a participar também. Não faz sentido isso. Então hoje eu sou mais da posição que ele realmente viu a nudez do pai, debochou do pai, desrespeitou o pai e chamou os irmãos para participar do desrespeito. Por isso que os irmãos, em atitude de reverência para com o pai, entraram cobrindo o rosto para não ver e tudo mais. Bom, até aqui tudo bem, Rodrigo. Mas por que então Noé amaldiçoa o filho, Canaã? E seria realmente Cão o pai dos africanos? Bom, em primeiro lugar, deixe-me dizer para você que, de fato, embora Cã seja parte de grande parte dos africanos ali, não de todos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é desmistificar essa divisão que fazem dos filhos de Noé. Nós não temos de maneira precisa como foi dividida a terra depois do dilúvio. Nós temos uma visão aproximada, não precisa, não detalhada. E mesmo essa visão aproximada, ela não convalida o fato de que os semitas ficaram na Ásia, os jafetitas ficaram na Europa e os camitas ficaram na África. Não justifica isso. Sabe por quê? Por exemplo, quando eu vou ali para a região da Mesopotâmia, os sumérios eram descendentes de Jafé. Os sumérios não eram semitas.
Mas o povo de Elã, que depois domina a Suméria, era semita. Percebeu? Quando eu vejo, por exemplo, Cush, que era um dos filhos de Cam, Cush está na África, mas os cassitas, que estavam lá na Mesopotâmia, também são descendentes de Cam, são camitas, e estavam na Mesopotâmia. Então os povos não estavam tão geograficamente divididos como na visão dos comentaristas passados fazia-se entender. Outro detalhe aqui, a gente tem que olhar, se você olhar em Gênesis capítulo 10, versículo, deixa eu ver, acho que eu marquei aqui, Gênesis capítulo 10, versículo 6, fala que Cam teve outros filhos além de Canaã. Preste atenção. Os filhos de Cam foram Cush, que seria provavelmente a Etiópia hoje, Mitzraim, que seria o Egito, Put, que seria a Líbia, e Canaã. Você vê, a Bíblia menciona pelo menos 4 filhos de Cam, e só Canaã que foi amaldiçoado. Então, peraí, então aqui eu já desmonto aquela ideia de que Cam é pai dos africanos e os africanos são amaldiçoados por causa de Cam. Não, Cam teve 4 filhos e só um foi amaldiçoado, só Canaã. Os outros 3, que seriam provavelmente os ancestrais dos egípcios, dos líbios e dos etíopes, eles não foram amaldiçoados. E ironia das ironias, aquele que foi amaldiçoado não morou na África. Morou onde? No lado oeste do Rio Jordão, onde hoje é o território de Israel. São os cananitas. Então você vê que, quando você vê a história bíblica, aquele que foi amaldiçoado nem morou na África. Então desmonta por completamente essa teoria de que os africanos são amaldiçoados por causa de Noé. E que a cor dos africanos é o indicativo disso. Não tem sentido nenhum sobre isso na Bíblia. Bom, tudo bem, Rodrigo, até aí faz sentido o que você está falando, mas por que Canaã foi amaldiçoado? A gente tem que entender que na Bíblia o sentido de maldição não é o sentido de praga, como alguns imaginam nesses voodoos. Eu vou soltar uma praga em você, enquanto você não desfizer o feitiço, você está sob maldição. Não, não. Na Bíblia, muitas vezes, a maldição é apenas a prefiguração de algo que acontecerá com aquela pessoa ou seus descendentes por causa do comportamento dela. Em outras palavras, é uma forma bíblica de colocar de maneira muito clara uma verdade que os psicólogos foram sistematizar séculos depois. Ou seja, é ponto passivo, ponto pacífico, corrigindo, no mundo da psicologia, que muitos problemas de caráter se tornam hereditários. O fruto não cai muito longe da árvore. Isto não significa que uma vez que seu pai foi alcoólatra, você vai ser alcoólatra. Não é isso. Mas se você teve um pai alcoólatra, você tem uma predisposição maior ao alcoolismo. Tanto é que uma das terapias que eu até já recomendei aqui na internet, não porque eu seja psicólogo, mas porque eu aprendi com os especialistas, uma das formas de terapia muito interessantes é você desenhar a árvore genealógica da sua vida. Isso vai ajudar você a entender muito dos seus comportamentos. E às vezes a gente vê, eu que sou professor, quantas vezes, quando dava aula em ensino médio, em reunião de pais e mestres, você às vezes sabia quem que era o pai do fulano só pelo jeito dele andar perdido no corredor. Às vezes o filho realmente ele é um loser, um perdido, porque o pai é um perdido. Às vezes o pai não passou a ideia para ele de um líder e ele não se torna um líder. Às vezes uma menina também, ela é barraqueira, porque ela cresceu num universo que o pai e a mãe eram barraqueiros. Então isso acontece. Agora, a prova maior de que a tendência de um caráter ruim é apenas uma tendência e não um determinante final sobre o caráter dos filhos está no fato de que Cam tinha 4 filhos, mas apenas um foi amaldiçoado. E às vezes eu vejo isso pela psicologia em muitas famílias. Às vezes um pai cheio de problemas e uma mãe cheia de problemas, um lar totalmente complicado, todo mundo louco de bater panela, emocionalmente desajustado, neurastêmico, eu diria. Você vê, às vezes, 3 irmãos lá que não prestam e um que vence na vida. Você já viu isso aí? Claro. Às vezes você vê numa família de traficantes o menino que se torna de ouro, que não faz mal para ninguém, que não aceita aquilo ali. Ou seja, tudo acaba caindo depois naquilo que eu chamo, que a Bíblia não tem essa expressão, mas tem a definição livre-arbítrio. Eu sei que os calvinistas vão brigar comigo quando eu falo isso aqui, mas eu ainda acredito que no final das contas nós que optamos se queremos seguir o caminho do bem ou o caminho do mal. A minha ancestralidade, a hereditariedade emocional dos meus pais
podem trazer sobre mim propensões muito ruins. Eu sei disso porque eu trago algumas propensões ruins que eu herdei dos meus ancestrais. Mas isso não significa que eu seja obrigado a me tornar a personagem do papel que o outro escreveu para mim. Agora, quando o filho repete os atos do pai, você vê realmente o mau caratismo perpetuando de geração em geração, como os psicólogos têm mostrado. E é isto que a maldição bíblica diz. Olha, você está sendo assim, que pena, porque os seus filhos terão a tendência a imitar o seu caráter. E provavelmente Canaã já fosse nascido, já foi se afeiçoando mais ao pai, talvez, isso aqui eu não posso afirmar, talvez ele participou de alguma forma do que o pai fez e os outros irmãos não. Por isso Canaã foi amaldiçoado, ou seja, você vai, infelizmente, repetir os erros do seu pai. E foi isso que aconteceu, porque, como eu falei, os cananitas ou cananeus não habitaram a África, eles habitaram justamente a região oeste do Rio Jordão, entre o mar Mediterrâneo e a região oeste. Apenas uma faixa ali que ficava para os filisteus. E aqueles povos que se estabeleceram ali, que a Bíblia chama de cananeus, por isso que a região se chama Canaã, eram povos que eram depravados, muitos deles, faziam sacrifício humano, sacrifício de crianças, orgias no culto, idolatria, selvageria, violência. Foram esses povos que resistiram a Josué e os hebreus quando eles voltaram para Canaã para reabitar as terras que Abraão, Isaac e Jacó haviam adquirido legalmente. E Josué acabou conquistando o território desse povo, e esse povo então teve que se sujeitar a Josué. Então a profecia que diz assim, bendito seja o Deus de Sem, e Canaã lhe será servo, isso aqui se cumpriu de que maneira? Quando aqueles povos acabaram tendo que ceder a sua autoridade a Josué, e eles acabaram sendo exterminados, desapareceram, e hoje o território que antes era deles passou a ser território de Israel. Quando fala que Jafé habite as tendas de Sem, é porque muitos jafetitas também estavam morando ali em Canaã, tá bom? E Canaã lhe seja servo. Quando você tem lá, por exemplo, Sodoma e Gomorra, que era uma cidade cananita. Quando vieram os reis da Mesopotâmia, na guerra de 4 reis contra 5, Sodoma e Gomorra acabaram sendo escravos daqueles que os conquistaram. Então é nessa situação ali de Canaã que esta profecia, digamos assim, se cumpre, e não na escravidão dos negros africanos. Percebeu? Eu espero que isto aqui tenha esclarecido o texto para você e ajudado a ver que realmente existem algumas interpretações que são apenas achismos e não frutos de uma leitura exegética da Bíblia Sagrada. Eu respeito aqueles que discordam de mim, mas de maneira muito enfática, eu não posso aceitar qualquer pessoa que, com base na Bíblia, tente apresentar uma visão racista ou que justifique a escravidão de um ser humano pelo outro. Eu sei que há outros textos polêmicos, mas aos pouquinhos nós vamos explicar cada um deles. Hoje eu falei apenas de Gênesis capítulo 9. Então, se algum ateu ou algum descrente ou alguém que não gosta da religião estiver assistindo esse vídeo, não adianta colocar nos comentários: ah, mas vocês... Porque lá em Moisés mandou o pai vender a filha e tudo. Calma, numa outra época eu explico aquele texto. Hoje eu expliquei apenas o texto da maldição de Noé. E espero ter deixado claro que isso não tem nada a ver com uma história patética, muito menos com a base para a escravidão dos africanos. Todos somos um em Cristo Jesus. Na verdade, até para terminar aqui, quero deixar até uma correção que muita gente faz por aí.
Eu sei que muitos autores ainda insistem em falar em raças, a raça negra, a raça não sei o quê, até o conjunto raça negra. Do ponto de vista biológico, não existem raças. Existe raça singular humana. A raça humana com diferentes etnias, mas não existem raças humanas. Qual a sua raça? Humana. Todo mundo é humano, tá bom? Preste atenção nisso. Em termos biológicos, somos todos uma só raça humana. O que há são etnias. E se você fizer um exame de DNA, não se surpreenda de, mesmo sendo negro, você ter na sua ancestralidade o DNA de um austríaco, de um nórdico. E se você for um alemão, não se surpreenda de ter no seu DNA o sangue de um palestino, porque, aliás, os laboratórios de genoma humano estão mostrando, através do DNA, quão miscigenada é a população humana. Que Deus abençoe você e continue estudando a palavra de Deus. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.